Muito boa noite, companheiros, boa noite, companheiras ligados nos canais do Sinjop. Na sequência da série Periscópio, Olhares sobre a Mídia, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Pernambuco vai debater, nesta terceira edição, a respeito do jornalismo esportivo pernambucano. E para bater esse papo conosco, tenho a satisfação de receber dois craques da comunicação e que eu tenho uma imensa admiração. Haroldo Costa, narrador e apresentador da Rádio Jornal e da TV Jornal, também conhecido pelo seu slogan, o Gol Maior do Mundo, e também o Tiago Medeiros, apresentador do Globo Esporte e o criador do quadro de enorme sucesso entre os torcedores pernambucanos, o Caldinho do GE. Amigos, antes de mais nada, queria agradecer por vocês terem aceito esse convite de participar desse bate-papo conosco do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco. Boa noite. Valeu, boa noite aí. Um abraço, Felipe, um abraço, Tiago. E um prazer estar aqui com vocês. Agradecer ao Sindicato dos Jornalistas, né, pelo convite, com a história tão bonita do trabalho dos sindicatos. E a gente fica muito feliz aqui de dividir, né, um pouco de experiência, conversar com as pessoas, aproveitar essas lives. Grande Tiagão. Pronto, agora estou falando. Amigo, pronto. Liguei aqui. Satisfação imensa estar com vocês aqui, pessoal. Uma honra. Sou ouvinte e fã. E concordo com você, Felipe. É o maior gol do mundo. Eu costumo aqui, quando o Haroldo dispara o grito de gol dele, eu vou ali na cozinha, boto o café para fazer. Quando a cafeteira apita que está pronta, ele ainda está gritando. Mas é isso. Satisfação. Felicidade estar com vocês aqui. E essa seria a minha primeira pergunta. Haroldo, você já deu muita risada assistindo o Tiagão no Globo Esporte, no Caldinho do GE? Me leva a sério também. Com certeza, mas eu acho que o mais legal do Tiago é ele conseguiu identificar, né, a linguagem das torcidas e leva isso, né, para a televisão de uma forma muito leve, muito divertida. Tiago virou o que chamam por aí de case, né? É case a palavra, Tiago? Não sei. Com certeza, mas ninguém tem dúvida disso. Essa junção realmente de informação com entretenimento, ali tem informação, mas tem de forma muito divertida, e aí trouxe o telespectador anônimo para ser parte integrante do quadro. Então você vê o quadro, você se identifica, você ri com o cara que fala engraçado, e ele sabe instigar o cara para falar realmente o que é mais engraçado naquele momento. Então é uma união, eu diria, vitoriosa, né? De entretenimento com informação de uma forma muito leve. Por isso que o Tiago é tanto sucesso aí, o Caldinho do GE é um desses quadros que vão ficar para a história, né, da televisão. Se o Tiago não fizer um dia, alguém vai ter que ir lá fazer alguma coisa parecida com o que ele já faz. Isso realmente é muito legal, porque derruba, né, qualquer muro, qualquer ideia que exista entre o telespectador e torcedor, né, com a participação num quadro tão importante, assim, num programa tão importante que é o Globo Esporte, na história que ele tem. Foi uma forma de aproximar também a emissora junto da torcida, dos telespectadores. E o Tiago fez isso com perfeição, com linguagem, com aquela coisa do tino, né, de saber o que dizer na hora ali, de interagir. Então deu uma cara ao Caldinho do GE. Eu vejo e me divirto muito, e conheço só pessoas que falam bem do quadro. Muito legal isso. Tiago, você já falou que escuta Haroldo, é ouvinte de rádio, e sempre que pode estar escutando as partidas pelo rádio. Já se emocionou muito com as narrações do Haroldo? Emocionar, assim, ao ponto de chorar, não, porque eu já consegui me livrar da crosta de torcedor, né? O dia a dia da nossa atividade acaba nos libertando disso, né? Apesar de que eu falo por mim, né? Eu continuo torcedor, até porque foi isso que me levou à profissão que eu escolhi, foi muito em função da minha paixão clubística, mas eu sou um admirador de Haroldo, porque o cara conseguiu o que ele conseguiu, né? Assumir o cargo ali de narrador
logo após a partida do Adilson Couto, que esse cara, assim, marcou a minha infância, né? Nós somos contemporâneos, né, Haroldo, assim, de profissão. Mas o Adilson, ele fez parte da minha infância. Eu admirava demais aquele cara, já tive, graças a Deus, a oportunidade de falar isso para a filha dele, para a filha dele, Marcela. Mas como tu falou aí, Felipe, eu continuo sendo apaixonado por rádio, porque a rádio ela fez parte da minha formação, do desenvolvimento, do despertar dessa minha paixão, que mais à frente se transformou numa vocação profissional. Né? Quando a gente faz um recorte, Haroldo, de tempo, de 20 anos, nem parece muita coisa, mas para o que a gente faz, esse recorte representou uma revolução, uma mudança por completa na maneira de se fazer televisão, na maneira de se contar histórias e também na forma de se narrar os jogos, né? Eu admiro muito em Haroldo, Felipe, é que ele consegue exatamente isso que você enalteceu aí, despertar a emoção da galera, né? Ele faz com que as pessoas tenham o interesse de reescutar a narração dele. Isso é muito massa. Tantos vídeos que eu recebo de gols assim, que o pessoal faz a edição em casa mesmo, né? Pegando a narração de Haroldo. Então, pô, Haroldo, eu acho que isso é muito gratificante para ti, né? Para o teu trabalho. O camarada que está lá tem um trabalho de fazer isso na casa dele, ou no intervalo do trabalho, onde quer que seja, mas ele pega o gol lá e faz uma edição para colocar a tua narração, porque ele quer aquilo, porque ele se emocionou com a tua narração. E eu acho que o Haroldo foi muito feliz na escolha do perfil, né, ele conseguiu criar uma assinatura, uma marca que é dele, que por mais que uma pessoa queira copiar, não tem gogó para fazer, e eu acho isso muito, muito massa. E eu continuo sendo apaixonado por rádio, mesmo com toda essa mudança que aconteceu nesse período, né? No meu tempo de ouvinte, eu me informava com a rádio. Eu tinha que estar lá, 6 horas da noite, escutando a resenha, porque eu sabia que ali ia ter uma informação que durante a tarde eu não tive acesso. Hoje não, né? Com o imediatismo, a gente está aqui, ó. Os acontecimentos, eles aparecem e em questão de segundos eles estão publicados aqui na internet. A gente apita uma notificação do celular da gente, chega uma mensagem no Twitter e a gente fica sabendo. Mas na minha época, não. Eu tinha que escutar as resenhas de meio-dia, a resenha de 6 horas da noite, acordar de manhã cedo, 6 horas da manhã e pegar o jornal debaixo da porta, porque ali eram as minhas fontes de informação. Mas, ainda assim, com esse manancial de possibilidades que nós temos hoje de nos informarmos, né? Redes sociais, internet, mas eu ainda continuo ouvindo rádio, é minha companheira, estou sempre escutando o pessoal na jornal, os companheiros também nas outras rádios, e estou sempre ali xeretando também, mandando mensagem para os meninos que estão no ar, dando pitaco, interagindo. E eu gosto muito. O rádio é uma grande companhia, mesmo acho massa também com o advento dos podcasts, mas eu sou daqueles que sintonizo o dial quando estou no carro, quando acordo, depois que passam os jogos também, antes de dormir, eu dou uma escutadinha no rame-rame depois do jogo. É muito bom isso. Para começar, Felipe, eu queria até agradecer aqui, viu, Felipe? Agradecer ao Thiago, aqui na nossa live. Ano passado teve aquele jogo do Náutico, né, emocionante lá do Paysandu, e teve a história do porteiro, e o GE investiu naquela história, né, o Globo Esporte foi lá atrás do porteiro, e eu estava narrando o jogo, né, e a história toda eu estava narrando o jogo pelo rádio, e ele estava lá na portaria e se emocionou lá com o Náutico subindo de divisão. A matéria foi feita e o Lucas me deu crédito lá no GE, falaram lá que ele estava me ouvindo e tal, e eu assisti e digo, pô, muito legal, foi muito carinhoso e muito cuidadoso também, né, por parte do pessoal do Globo Esporte. Até porque, teoricamente, eu sou um concorrente, mas me deram lá o crédito e eu assisti e achei muito, muito legal. Foi um tratamento muito legal que deram para mim. Eu agradeço, viu, Thiago? A gente tá no mesmo barco, Haroldo. Quando você participou daquilo, você também automaticamente se tornou agente daquela história. Não tinha como a gente contar aquela história e simplesmente abstrair você dela. Por quê? Porque você é um narrador de uma empresa que é concorrente nossa. Não por isso. Se você faz parte daquela história, se você é personagem dela, você tem que estar quando ela for contada. E se fazia muito necessário que você estivesse participando. E tantas outras vezes que a gente entrou em contato aí com o pessoal da Rádio Jornal para pedir autorização para utilizar um sobe-som de uma narração.
Eu gosto muito de colocar isso nas minhas reportagens, quando eu faço algum resgate histórico, exatamente pela minha identificação com o rádio e saber que o rádio ele tem esse poder de acrescentar, de emocionar, de mexer, não é? Muitas vezes o camarada está ali calado, mas ele escuta uma narração de um gol, de um momento que foi marcante na vida dele, e aquilo chama a atenção dele. Então, você trazer esses elementos para as histórias que você está contando na televisão, isso dá um recheio, isso aglutina também para a gente, né? Capitaliza carisma também para a gente, e se faz necessário. Eu repito, nós estamos no mesmo barco, a gente vive do mesmo pão, que é emocionar, que é contar história, e que é viver o esporte. Esporte como é? Para começar o debate propriamente dito, eu queria que vocês que já fizeram coberturas pelo Brasil afora, coberturas internacionais, falassem como o jornalismo esportivo pernambucano é visto lá fora. Como é que outras praças nos observam? Nós que, por vezes, colocamos grandes profissionais em outras praças, está aí o André Galindo, Jorge Guilherme também, grandes companheiros que saíram daqui e estão fazendo sucesso lá fora, mas qual é a percepção de vocês de outros companheiros da nossa praça? O que eu acho mais bacana... Pode falar, Thiago. Não, manda brasa. Não, só para dizer que, assim, a representatividade do Estado em si, né, já é muito destacada, né? Pernambuco já tem um estágio muito legal, assim, já é visto de outra forma, né, com outro olhar, muito pela história, né, das camisas pernambucanas, mas não só por isso, né, a história de atletas que construíram a história também de Pernambuco em Olimpíada. Então, tudo isso vai construindo a história do Estado. Então, a imprensa faz parte disso. Eles veem a imprensa de uma forma muito positiva, valoriza os profissionais. Aí eu posso falar especificamente de Copa do Mundo, né? No caso da Rádio Jornal, eu fiz 4 Copas do Mundo, e em todos os momentos a gente foi tratado de uma forma diferenciada, por muita gente. Por outras emissoras, por outros companheiros de trabalho. Tem até uma história muito legal, vou até me permitir contar essa história aqui, Felipe e Thiago, do Galvão Bueno. Eu estava na Rússia, e a gente estava lá um dia antes do jogo, fica todo mundo junto ali, o último treino, então fica todo mundo praticamente no mesmo espaço. O pessoal da Globo estava lá reunido também, né? E eu e o João Vitor estávamos próximos ao Galvão, disse, vamos fazer uma foto com o Galvão, cara. Se a gente tá aqui, perto da fera, e não fazer uma foto com ele, ele com certeza não vai negar. Mas muito mais motivado pelo João. Eu tava meio tímido aí com essa história, tava meio intimidado. E, vamos atrapalhar o cara lá. Pois é. Aí o João disse, que é isso? O João é mais ousado, né, Thiago? Você sabe, né? João Haroldo, deixa eu jogar logo aqui o confete. João é brilhante, eu sou fã daquele cara. Eu acho ele assim, ele representa, ele personifica tudo que eu espero de um comunicador de rádio, sabe? Do repórter de rádio, o interesse pela pauta, a precisão, o estudo, as sacadas, a atenção à linguagem que é falada. João é fantástico. É fraco de lata, mas a competência é inversamente proporcional. Então, só para concluir a história, a gente se aproximou do Galvão, e o Galvão foi quem puxou a conversa. Galvão, vou fazer uma foto aqui. E o Galvão, aliás, de forma muito simpática, né? Até para desmontar, para tirar qualquer imagem, cara chato que as pessoas construíram aí, que não tem nada a ver. O Galvão é um cara absolutamente simpático, agradável. Disse, vocês são de onde? Não, nós somos de Pernambuco, nós somos da Rádio Jornal. Eu disse, para. Não é assim não. Vocês são da Rádio Jornal, Pernambuco falando para o mundo. Isso mostrou duas coisas. Ele mostrou duas coisas. Primeiro, que ele é muito bem informado, que ele sabe tudo, né? Saber do slogan da rádio. Mas mostrou também, né, essa marca que é do rádio pernambucano. Então, para responder diretamente a tua pergunta e deixar o Thiago falar também sobre isso, eu acho que é uma história muito legal, de muita gente que está aí no mercado e que tem muito respeitabilidade, né? E eu acho que isso é que conta muito. O Thiago, inclusive, seria o nosso representante, será o nosso representante em Tóquio em breve, ninguém tem dúvida disso. E vai construir uma história muito legal lá também. Então, acho que nós somos vistos realmente de uma forma muito legal. Não só o pessoal reconhecendo a nossa capacidade aqui, Haroldo, Felipe,
mas também eu percebo nessas andanças que a gente faz, né, hoje menos porque eu tô mais preso ao estúdio, não estou mais viajando para fazer jogos, para fazer reportagens, mas eu sempre sentia um interesse muito grande dos colegas, sobretudo aqui da região, em vir trabalhar aqui em Pernambuco. Não era um interesse específico de trabalhar na Globo, era de trabalhar aqui no estado de Pernambuco, porque está claro que nós temos um estado muito forte esportivamente falando, né? E se a gente focar apenas no futebol, nós somos privilegiados, nós temos 3 grandes clubes aqui. Quando a gente vai para o Ceará, você tem o Ceará e o Fortaleza, tem outros clubes ali que representam, tem uma importância, mas não tem o mesmo peso de Sport e Náutico e Santa Cruz. Na Bahia, a mesma coisa, Bahia e Vitória. Você vai para Paraíba, tudo bem, você tem o futebol é mais forte lá no interior, em Campina Grande, do que propriamente na capital. Mas aqui nós temos essa peculiaridade, né? Isso que nos torna diferentes. Então, eu percebo que os colegas sempre tiveram muito interesse em saber aqui do mercado, de vir para cá. Continuo recebendo telefonemas do pessoal perguntando, atentos a algumas movimentações que aqui acontecem. E o nosso trabalho aqui, como o Haroldo falou, ele é reconhecido porque a gente realmente entrega aquilo que esperam da gente. Não é? Isso não vem de hoje, isso não foi a nossa geração que fez, Haroldo. Isso é da galera lá de trás, que pavimentou esse caminho para a gente, né? Quando você estava aí trazendo o slogan da jornal, eu me arrepiei aqui, lembrando novamente de Adilson, de como isso marca, né? Poxa, eu, quando tanto escutava as transmissões de jogos assim, ficava esperando até o fim de Adilson se despedir, quando ele assinava daquele jeito, né? Essa transmissão esportiva, eu assino embaixo, que acho que faz até parte hoje de uma chamada lá, de vez por outra eu vejo nos intervalos de Geraldo e Centrando. Então, há esse reconhecimento do mercado externo e também do público, né? Os colegas jornalistas facilmente nos reconhecem lá porque nos acompanham, né? Hoje as redes sociais nos aproximam, né? Todo mundo hoje tem rosto, né? Seja quem escreve, não necessariamente o profissional de televisão, ele aparece, mas vocês também de rádio, se vocês andarem na rua, todo mundo reconhece vocês, porque você está lá na rede social, enfim. Então, os colegas também lá de fora, nossos colegas jornalistas, comunicadores, eles também estão mais atentos ao que nós fazemos em função dessa proximidade que foi estabelecida com a rede social. Então, eu acho que Pernambuco é mais uma característica para o pernambucano se gabar, se orgulhar de ter uma comunicação, um jornalismo não só esportivo, mas um jornalismo de uma maneira geral muito pungente, muito, muito importante, muito representativo assim, no cenário nacional. Dentro dessa área esportiva. Só para concluir, viu, Felipe? Só para concluir, arrematar, a TV Globo, inclusive, favoreceu muito isso, né? Eu me lembro que eu era garotinho, ligava a televisão e, de repente, tinha lá o Natão Oliveira narrando os jogos para todo o Brasil. E eu procurava saber, né? Poxa, Natão Oliveira, mas tem o Luiz Alfredo, tem o Oliveira Andrade, Galvão Bueno e Natão Oliveira. Aí depois foi que você teve esse conhecimento que o Natan era pernambucano, apresentava o Globo Esporte de Recife, né? Então, e depois veio o Rembrandt, quer dizer, Rembrandt ainda narrou Copa do Mundo, narrou Olimpíada, narrou Jogos Olímpicos. Algumas Copas. Quer dizer, o cara virou um nacional e é pernambucano, de Vitória de Santo Antão, lançou o cara nacionalmente, né? E, então, eu acho que isso é muito legal. Aí as pessoas começam a ver de outra forma. Ó, Pernambuco tem história lá, o Natão Oliveira, o Rembrandt Júnior, que até hoje está aí fazendo seus jogos, inclusive em rede nacional. É um profissional que fez Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, com categoria, passou lá muito bem, deixou uma belíssima imagem, construiu uma história dentro da emissora, dentro da casa, todo mundo deve respeitar muito. Então, eu acho que isso é muito legal. Mostra o nosso peso, viu, Felipe? Falando um pouco sobre fazer jornalismo esportivo, um pouco lá atrás, que eu peguei um comecinho das assessorias de imprensa nos clubes, ainda peguei um pouco dessa liberdade de você fazer o dia a dia do futebol, de você ter essa liberdade com o jogador, com o dirigente, fazer uma entrevista sem todo um protocolo. Analisando esse passado recente do dia a dia do futebol, das coberturas esportivas, vocês acham que lá atrás a gente tinha mais liberdade? Qual é a diferença que vocês enxergam do fazer futebol, né, do setorista, das coberturas esportivas, para os dias atuais?
Assim, do ponto de vista operacional, obviamente que era mais fácil, porque você tinha um acesso, assim, muito mais plausível, né? Como tu falou, eu peguei essa época ainda. Eu lá atrás, em 2001, quando eu estava estagiando, eu lembro que o primeiro jogo que eu fiz foi um clássico Sport Santa Cruz, na Ilha do Retiro, e eu fiquei lá esperando a galera sair do vestiário, e quem ia saindo, a gente ia puxando para falar, os camaradas todos saindo de toalha enrolada na cintura. Mas houve essa mudança, e assim, Felipe, eu acho que é mais uma mudança de comportamento, mas que não necessariamente impacta no produto que é entregue. Eu acho que tem que ter um alinhamento positivo das assessorias junto com os veículos, né, e um entendimento também, uma compreensão dos veículos de que há uma blindagem hoje dos clubes com esses jogadores, porque esses jogadores são ativos do clube, né? Em algumas situações eu acho que acontecem excessos e uma falta de tato e de sensibilidade da parte dos clubes, porque eles também não enxergam o canhão que aqueles veículos representam para a exposição da marca e para a exposição desse ativo que é o atleta, né? Mas aí vai muito de assessoria para assessoria, né? Eu acho que quando a assessoria ela trabalha na perspectiva de potencializar a imagem do seu assessorado, no caso de um clube, de vender aquela imagem e não tão somente servir aos veículos, e quando há esse entendimento, quando esses dois interesses se encontram, aí eu acho que você acaba entregando um produto de melhor qualidade ainda que naquela época, porque você fazia ali entrevistas aleatórias. Hoje não, hoje eu vejo a produção ela mais pensada, né? Hoje nós temos, falando do Globo Esporte, nós temos 33 pessoas trabalhando lá, então são várias cabeças pensando no que vai ser exibido no dia seguinte, porque a gente tem aqui o nosso amigo e inimigo ao mesmo tempo, que é o imediatismo da informação, que é a internet. Como é que a gente faz para contar no Globo Esporte, 24 horas depois, a notícia da contratação de Chiesa pelo Náutico? Se o Chiesa foi anunciado, a notícia saiu 2 da tarde, o Globo Esporte já tinha ido para, como é que a gente vai contar no dia seguinte? Então, esse é o trabalho ali diário da gente, de driblar a mesmice. E quando você usa a sua criatividade e você encontra uma parceria da parte das assessorias, então você tem tudo para entregar um produto muito bom. E se a assessoria ela for sensível, se ela estiver enxergando o que está acontecendo à volta dela, ela também vai perceber que, se meu jogador aqui está bem, o cara está fazendo gol, o cara tem que estar em evidência, o cara tem que falar, a gente está numa semana legal, ou então a gente está numa semana ruim, estamos vindo de 2 resultados ruins, tem um jogador que está sendo criticado pela torcida porque não está fazendo gol, mas vamos criar uma agenda positiva para esse cara. Esse cara, ele é voluntário do Hospital do Câncer, sei lá, estou dando exemplos assim hipotéticos. Vamos levar isso para o grande público, sabe? Então, eu acho que o que falta tão somente é isso, é um alinhamento da produção do veículo junto com a assessoria. Mudou e vai mudar ainda mais, porque os clubes estão resguardando seus ativos, os clubes estão cada vez mais produzindo seu conteúdo, né? Aqui ainda nós somos privilegiados, que a gente tem acesso aos treinamentos, mas lá na Europa, cara, você tem uma janela só por semana de acesso aos clubes. Você vai lá, tem quarta-feira, é dia de TV entrar para fazer imagem do Barcelona, mas você faz 15 minutinhos de imagem só dos caras dando trotezinho na beira do campo. Quem faz a imagem de treinamento, quem cobra o treinamento, é a TV do clube. Agora, a TV disponibiliza para os veículos isso. A gente tem tido contato com essa realidade agora, nesse período de pandemia, né? E ainda assim a gente tem conseguido entregar o que a gente espera, né? Aceitar essas mudanças e não só sobreviver, mas também saber lidar com elas. Haroldo. Ficou aquele discurso do saudosista, né? Os caras que estavam acostumados realmente com muitas entrevistas, com acesso direto com o jogador. Eu me lembro que eu fiz um jogo, meados dos anos 90, Sport Vasco, na Ilha do Retiro, e fica todo mundo ali na porta do vestiário, com o microfone na mão, um monte de fio, daqui a pouco abre o vestiário e entra aquela turma com um monte de fio, colocando o microfone na boca do jogador, o cara saindo debaixo do chuveiro e molhando o microfone, quer dizer, isso é uma coisa quase amadora, né, do ponto de vista do que é hoje o futebol profissional, do backdrop, da informação, do que os clubes fazem no mundo inteiro, né?
Então, a peça do cara, quer dizer, o jogador, que é digamos, o instrumento ali de marketing do cara, totalmente exposto ali para todo mundo fazer um monte de perguntas. Ficava aquela fila lá, um fazendo uma pergunta, outro fazendo. Você entrevistava 11 jogadores, os reservas, se tivessem lá, os dirigentes, e tudo sem muito controle. Então, é uma época mais saudosista, gente. Diria o Filipão que amarrava cachorro com linguiça, né, nessa época, mas eu acho assim, como o Thiago falou, é uma coisa mais profissional que você tem que respeitar e seguir a ordem, seguir o fluxo. A gente pode até lamentar, achar que ficou mais restrito e talvez até um pouco mais antipático, não ter acesso a todo mundo, mas é o jeito de se fazer futebol hoje. A gente está falando de milhões envolvidos, de clubes, de marcas, de marketing, e tudo isso influi para que a gente tenha essa nova etapa. É claro que a pandemia já trouxe uma coisa diferente. Eu não sei se está na sua pauta aí, Felipe, e Thiago também pode falar. A próxima pergunta. É a próxima pergunta, né? A pandemia já trouxe outro cenário, mas para concluir o que você está perguntando, eu acredito que a gente tem que seguir o fluxo. Se é assim, vamos seguir do jeito que é, entendendo que o mundo respira outra coisa, outros ares, né? Isso que fazia-se lá nos anos 70, nos anos 80, ficou lá naquele momento. O momento agora é diferente. Só para completar o que Haroldo falou aí, Felipe, eu acho que hoje em dia, isso é uma opinião, eu estou falando como espectador agora, eu acho que é muito mais negócio para você assistir uma entrevista bem produzida, com capricho de imagem, com calma, com o cara tão somente interagindo ali com o entrevistador, do que fazer aquela coisa muvucada, 200 microfones, o cara não pensa no que está falando, sabe? Então, a organização, essa exigência agora, que para muitos é uma nutelagem, eu acho que ela traz também impactos positivos, né? Porque hoje você consegue oferecer ao teu cliente, o teu patrão, que é o povo, né, o nosso ouvinte, o espectador, um produto melhor acabado. Eu percebo isso também na rádio, né? Eu vejo o cuidado que vocês têm de fazer as entrevistas, da pauta pensada, né? Voltando a falar de João recentemente entrevistou Paulinho do Santa, sabe? Ele não foi uma entrevista maravilhosa. Paulinho falou de problemas que ele tinha extracampo e tal. João não faria nunca aquela entrevista se fosse numa atmosfera de pós-jogo com 500 microfones em cima dele. Não, ele marcou aquela entrevista, ele se preparou para aquela entrevista e trouxe, e essa preparação, esse cuidado, trouxe um resultado maravilhoso, que agradou certamente aos ouvintes. Sobre esse tópico que você mesmo mencionou, Thiago, que é a respeito da pandemia, esses desafios que a pandemia nos trouxe nessa cobertura diária do futebol, queria que vocês falassem um pouco da experiência de vocês nesse período que a gente ficou sem futebol, algo inédito, algo que a gente teve que se desdobrar nas redações, criatividade, buscar pautas, porque a gente tinha que entregar esse produto para o telespectador, para o ouvinte ou para o leitor. O desafio de fazer o futebol, de fazer o jornalismo esportivo em meio à pandemia. Eu acho que foi a hora da reinvenção, né, Thiago? Todo mundo teve que se reinventar um pouco. Primeiro, assim, a questão da assessoria. Quer dizer, na minha opinião, não estava todo mundo preparado. Aliás, ninguém está preparado para uma pandemia. Essa é a verdade. Tem até um vídeo famoso aí do Bill Gates, né, acho que é de 2015, que ele está discursando lá e diz: o mundo precisa estar preparado para uma pandemia. Ninguém ouviu. E o que a gente viu aí, realmente, em 2020, foi uma coisa que ninguém estava preparado para nada. Então, as assessorias tiveram muita dificuldade também. Eu acho que só agora que está tendo esse processo de profissionalização um pouquinho mais avançado. O esporte está num estágio um pouquinho mais avançado, o Santa Cruz está tentando, o Náutico se profissionalizando mesmo lá com a TV, o pessoal da TV Timba, inclusive quiseram aí mexer no mercado, enfim, a gente sabe aí que teve muita novidade a esse respeito. Mas no nosso caso, né, a gente ficou realmente muito dependente, aí a ligação ficou aquela coisa realmente quase uma ligação direta, né, um cordão umbilical ali entre nós e as assessorias. Já era assim, ficou muito maior com a pandemia. Mas aí foi a hora da reinvenção. Cada um teve que se virar. Lá na TV Jornal, no período mesmo do sufoco, das vacas magérrimas, Thiago sabe disso, haja criatividade para a gente fazer uma matéria diferente, tentar um contato direto com o jogador. Muitos foram acessíveis.
Aí você pega um Dani Moraes, que é um cara bem esclarecido, deu boas entrevistas, era pauta porque fazia coisas diferentes, o GE também mostrou meu vizinho, mostrou lá na meu TV vizinho. o jeito dele lidar com os filhos. Então, olha, passou a ser o olhar criativo do jornalista, né? Mas a gente está se reinventando, eu acho, todos os dias. A pandemia ainda está aí, ainda tem uma certa restrição, né? A gente não pode ir lá no clube gravar, quando pode já é uma coisa cheia de restrições. Mas foi reinvenção pura, na minha opinião. E eu acho que o jornalismo também é isso, é a arte de se reinventar. A gente não pode ficar fazendo o que fazia há 50 anos, a gente tem que estar sempre fazendo o novo. O Thiago é o maior exemplo disso, né? Mudando aí a linguagem, do jeito de se comunicar com as pessoas também. Muito legal isso. Eu acho, Haroldo e Felipe, que a gente já tem a capacidade de olhar para trás, apesar da gente estar ainda no olho desse furacão, né? Mas a gente já tem a capacidade de olhar para trás e se orgulhar do que a gente conseguiu fazer no período crítico, né? Que a gente espera que não volte. Hoje a gente está comemorando pequenas vitórias. Hoje, infelizmente, a gente ainda não tem público no estádio, mas nós já temos futebol, coisa que nós não tínhamos 3 meses atrás, né? Nós ficamos por 4 fins de semana seguidos transmitindo reprises na íntegra, sabe? E promovendo isso, promovendo a memória, promovendo a lembrança. E, ao mesmo tempo que foi triste, mas foi também desafiador e, por consequência, isso acaba te motivando e também, de certa forma, te poupando de ficar pensando naquela loucura que a gente estava vivendo 3 meses atrás, né? Eu agradeço muito o fato de ter continuado trabalhando nesse período, porque isso fez com que eu me desligasse e focasse naquele imenso desafio que era de produzir conteúdo sem ter conteúdo, né? Pô, como é que a gente vai continuar falando de Santa, Esporte Náutico se os clubes estão parados? Então vamos lá, vamos queimar nossa mufa. Nós somos remunerados para isso, vamos criar, vamos atrás, vamos insistir, vamos utilizar nossa rede de relacionamentos e enfim, o meu sentimento é de muito orgulho, porque eu olho para trás e tenho a certeza que a gente não só entregou aquilo que o nosso público esperava da gente, como fomos além, né? Nós sobrevivemos com competência a esse período crítico de inexistência de conteúdo esportivo. Nós ainda assim conseguimos sobreviver, mas eu acho que tudo isso vai servir para que nós valorizemos esse pouquinho que tanto significa para a vida da gente, né? Quem nunca, Felipe, teve ali no dia a dia de cobrir um treino e reclamou, ai meu Deus, esse treininho de novo aqui, rapaz, esse regenerativo morto, jogador dando, lá vem, não acredito não, fulano vai vir para a coletiva. Então, faz falta. Então, valorize a coletivazinha do fulano, o treinozinho regenerativo, porque faz falta. Mas é isso, é aprender e valorizar já para o presente e também para o futuro, que a gente espera que nossa geração nem as próximas passem por isso que a gente está passando. Ainda passando. Uma das alternativas nessa pandemia, o Globo Esporte fez muito bem isso, o TV Jornal Meio-Dia também, a gente lá no Jornal do Comércio também usufruiu dessa estratégia, as redes sociais. Isso que a gente está fazendo aqui, as lives, fez com que o jornalismo se aproximasse das redes sociais, dessa conexão direta com o jogador. A experiência de vocês dois com esse contato direto com os atletas, de fazer essas lives, de produção, de marcar horário. Muitas vezes as entrevistas eram com atletas estrangeiros, como eu também tive a oportunidade de entrevistar o Rômulo, né, meio-campista pernambucano. Vocês também entrevistaram lá no Globo Esporte. Essa produção através das lives, de redes sociais. Quais foram os desafios, as dificuldades ou as facilidades que vocês encontraram? Eu só enxergo facilidade, Felipe e Haroldo, porque imagine essa pandemia 20 anos atrás, voltando lá aquele recorde que eu fiz no início. Seria impossível, cara, a gente fazer o que nós
continuamos fazendo, né, durante a pandemia, porque a pandemia segue, ela existe, ela está aí fora, e a nossa liberdade de produção, assim, ela tá bastante limitada, né? Nós continuamos sem ir aos treinos, nós não vamos com o mesmo quantitativo de pessoal para a cobertura dos jogos, né? Nós temos aproveitado, em via de regra, o material que os clubes têm produzido, mas a tecnologia nos aproxima. E também as assessorias estabelecem essa conexão, servem como ponte, né? Daí a importância de um assessor perceber, não, eu quero que meu assessorado vá dar entrevista para a Rádio Jornal, que ele fale dessa experiência dele de estar em casa com os filhos, de estar fazendo um treino por conta própria, treinando por planilha e não mais presencialmente. Então, tem que ter essa sintonia, né? E o nosso trabalho foi mais de observar onde atacar, né? Pouquinho a gente pode escutar, vamos fazer uma entrevista com o Joeliton, pernambucano, para ele falar como é que está sendo a experiência da pandemia lá na Inglaterra, que é o epicentro da pandemia na Europa. Vamos ouvir agora, vamos tentar entrevistar Diego Souza, que teve Covid-19, aí ele fala não só do fato de ter tido a Covid, mas também acho que puxa para alguma coisa aqui do esporte e pede para ele fazer um top 5 de gols dele com a camisa do esporte, entendeu? Vamos ouvir Grafite, para Grafite falar também de como é que está sendo isso, de ter que comentar os jogos participar dos programas de casa, e também a gente vê um jeito de puxar alguma coisa do Santa Cruz. É isso. Mas esse desafio de criar segue. A gente continua desse jeito, dependendo do material que é produzido pelos clubes, e também, quando a gente entrevista, a gente está flexibilizando um pouquinho, mas muito longe ainda daquilo que a gente entende como normal e que a gente precisa, assim, né? Algumas entrevistas a gente tem feito de maneira presencial, obviamente, respeitando o distanciamento social, toda a questão de sanitização, mas, em via de regra, a essência do nosso trabalho tem sido dessa forma, assim, ó, cada um em sua tela. E a gente tem sobrevivido, e graças a Deus que existe a tecnologia para nos ajudar nesse momento, e também, que bom para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, que é o nosso cliente, nosso patrão, que ele dispõe disso para que nós continuemos próximos, né? Imagine se a gente não pudesse fazer dessa forma. Só Haroldo que ia estar falando com o povo pela rádio. Eu mesmo, meu Deus do céu, ia estar fazendo o quê? Haroldo. Não, mas é isso que o Thiago falou. A tecnologia, nesse caso, é uma parceira, né? Ela nunca foi inimiga, na verdade, né? Ela nunca pode ser tratada dessa forma. Ao contrário, ela sempre foi uma parceira da gente nessa produção de conteúdo. E numa pandemia, você tinha que estar linkado, né? Até para usar uma palavra que se usa muito aí, tinha que estar linkado com o que estava acontecendo. Então, eu e a Anne Barreto, né? A jornalista Anne Barreto, lá, apresentadora da TV Jornal Meio-Dia, nesse período, queimamos aí alguns neurônios, mas conseguimos lá entregar um produto, um conteúdo de esportes lá dentro do telejornal. Havia, inclusive, uma discussão dentro da própria casa, mas só se fala em pandemia, o que é que a gente vai fazer de esportes, e não tem jogo, e não tem nada. E eu e Anne lá, nós defendemos a manutenção do bloco, e a gente bancou a vida do bloco esportivo com pura criatividade. E aí a gente teve Jean Carlos, como o Thiago falou, né? Conseguir ter acesso a essas pessoas que estavam dispostas a dar entrevista, a dividir opiniões. Então foi um desafio, mas a gente conseguiu. Um Jean Carlos, o Daniel Paulista, o Michael Clayton, né, são os que eu lembro agora. Então, conseguimos conversar com essas pessoas, elas foram solícitas, e no final a gente acabou entregando lá um bom conteúdo no momento difícil, no momento de, como eu falei aqui anteriormente, vacas magérrimas. Mas é pura criatividade. Então eu concordo muito com o que falou o Thiago. Quando a gente vai olhar agora, quando a gente for olhar para esse período lá, Felipe, desses últimos 5 meses aí, a gente vai se vangloriar, né? No melhor sentido do termo, a gente vai ficar feliz, porque conseguiu sair também, pensar fora da caixa, né? Que é uma coisa que se fala muito no jornalismo, tem que pensar fora da caixinha e conseguir produzir esse conteúdo todo num momento tão difícil, mas com a tecnologia absolutamente aliada de todo mundo lá. E a gente, quando olha para o que fez, eu, Anne Barreto, o pessoal lá do TV Jornal Meio-Dia, eu e Anne estávamos mais envolvidos lá na produção do conteúdo esportivo, a gente fica extremamente grato, né, com o que a gente conseguiu fazer, e foi desafiador, Felipe. Ô Felipão, Haroldo, ainda sobre esse assunto de tecnologia, a gente também tem que agradecer muito a compreensão do público dessa realidade que a gente estava vivendo, né?
Então, o nosso espectador, o nosso ouvinte, o nosso cliente, ele entendeu que, bom, o que os caras podem entregar para a gente é isso daí. Eu fiquei muito reticente com relação ao Caldinho. O Caldinho é um quadro de corpo a corpo, de muvuca, de proximidade popular, zero ar-condicionado e muito sol na cabeça, e de absoluta exposição. E a gente não pode, de maneira alguma, pensar no Caldinho genuíno, o Caldinho que a gente fez até o dia 12 de março, na realidade que a gente está vivendo hoje, né? Que a gente passou a viver a partir do dia 16 de março, quando foi decretada a pandemia aqui no Brasil. E eu disse, pô, mas a gente tem que seguir com o Caldinho, a gente não pode simplesmente tirar da pauta o nosso quadro que é tão querido pelo nosso espectador. E a gente ficou pensando, vamos fazer de que forma? Eu disse, não, vamos fazer o Caldinho online, virtual. Vamos fazer, será que vai dar certo? Vamos tentar. E graças a Deus, eu até botei o nomezinho lá, Caldinho Quarentenado, tem dado muito certo, o feedback tem sido muito positivo, porque existe a compreensão do nosso espectador que aquilo ali é o máximo que a gente pode oferecer. A gente só pode fazer o Caldinho desse jeito. Eu da minha casa, no caso do estúdio lá da emissora da Globo, e a turma e a galera da casa deles lá. E a gente fica conectado pela internet. Então, a gente agradece muito também a compreensão do público de entender que esse é o máximo que a gente pode entregar nesse período, que a gente também tem que respeitar as determinações sanitárias. Já que você tocou no Caldinho, Tiago, certa vez eu estava conversando com o nosso amigo Diogo Marques em uma das coberturas no treino, falando sobre essa mudança do jornalismo esportivo, né? Hoje a gente vê mais um olhar de entretenimento no jornalismo esportivo, da busca por pautas, por histórias, por contar o futebol de uma maneira diferente, de entreter o telespectador, até mesmo o ouvinte na rádio. A gente busca essas pautas de contar mais história e menos aqueles assuntos táticos, técnicos, mesas redondas. É isso mesmo, o jornalismo de hoje em dia pede isso, pede mais entretenimento, levar isso para o torcedor. Vou falar pelo que a gente faz, né? Eu quando assumi a apresentação do Globo Esporte, no fim de 2018, eu me coloquei ali, eu disse, que perfil eu vou investir na apresentação? Eu quero ser quem, de fato, eu sou fora das câmeras. Quem me conhece sabe que eu sou exatamente daquele jeito ali, com as qualidades e os defeitos. Eu agradeço muito ao Globo Esporte, porque ele acabou... A comunicação de hoje, ela acabou se encaixando aceitou as minhas qualidades e também os meus defeitos. E eu me botei ali como espectador, disse, pô, o que é que eu quero assistir ali naquela hora do almoço, que é um momento que o sujeito está desligando, né, a chave, seja num ambiente funcional, no trabalho, né, que é a hora do almoço ali do cara, o cara esquece o que ele está fazendo no trabalho para bater o pratinho de feijão dele e dar uma desligada, e dar uma zapeada no celular, dar uma olhada na internet e ligar a televisão para dar uma esquecida dos acontecimentos, seja para o cara que está em casa, o jovem que está chegando da escola. Então, acho que aquele horário ali, ele exige leveza. E, de fato, hoje o que a gente faz no esporte, ele está cada vez mais de mãos dadas ao entretenimento. Isso está claro com o que a gente põe no ar, né? Mas isso também vem de uma mudança de comportamento, uma mudança editorial, que não é de hoje. Também eu acho que está nesse recorte que eu estou trazendo aí do meio do ano 2000 para cá, né? Nós tivemos um cara que plantou essa semente na Globo, que foi Tadeu, né, com aquela linguagem dos gols do Fantástico, e graças a Deus que teve essa aceitação da parte da editoria de esporte, e a gente sente que o nosso público ele quer isso, né? Ele quer que a gente fale, que a gente converse com ele, e não que a gente catequize ele, que a gente vá dar uma aula para ele, ensinar alguma coisa. Não, ele quer bater papo com a gente, né? A informação, Felipe, o Tati Case, eu acho que ele se faz necessário. Tem um público que quer o Tati Case. Você tem que falar para todo mundo também. Mas aí você faz de um outro jeito, sabe? Você faz com essa linguagem mais próxima, você faz de um jeito que o
nosso dócil gigante Cabral Neto faz com brilhantismo, né? Porque você tem lá, você tem informação, você tem um tatiquejo, mas você tem a forma de falar, você tem a facilidade de fazer com que aquela mensagem chegue, não só para aquele cara que é consumidor de tática, mas também para a tiazinha que não gosta de futebol, mas está ali ligando no Globo Esporte, fala, pô, estou gostando dessa conversa aí desses dois caras, entendeu? Muito do que a gente faz hoje está cada vez mais ligado ao entretenimento e eu acho que isso vai estar cada vez mais presente, mas é tão somente em função da mudança da comunicação esportiva que vem do meio dos anos 2000 para cá, que é essa coisa assim mais conversada mesmo, mais solta, né? Haroldo. É o que o Thiago está falando aí, né? Eu acho que houve uma guinada pro coloquial, né? Para conversa com as pessoas. Deixou de ser a tapadeira, né? A bancada, na verdade, né? A bancada que criava ali aquela imagem do apresentador das notícias e toda aquela seriedade envolvida. Não é que a gente não dê notícia séria hoje, a gente dá lá as informações sérias, quando tem alguma coisa muito grave, problema com torcida organizada, ou enfim, qualquer notícia séria, o GE vai informar e vai informar com precisão, assim como a gente lá na TV Jornal. Mas as histórias que rendem, como você falou, Felipe, são essas histórias humanas, né? Quando a gente consegue sair dessa coisa talvez muito séria, entre aspas, né, digamos assim. Talvez a palavra não seja nem séria, mas essa coisa muito formal demais. Era muito formal demais, né? Talvez isso explique. Era tudo muito formal. Então, a informalidade, a conversa com o telespectador, com o ouvinte, é assim. As matérias que têm rendido muito na Rádio Jornal recentemente, se você acompanha, Felipe está lá com a gente, e o Thiago deve acompanhar também, são esses papos do João, do Antônio Gabriel, que traz um detalhe do jogador, uma história interessante. Recentemente, nós tivemos uma jornada que eu classifico, um certo exagero, vou chamar de perfeita. O Antônio Gabriel fez uma entrevista antes do jogo com o Haldney. O Haldney disse que faltava um gol na carreira e que o pai dele estava cobrando. Começa o jogo, o Haldney faz aquele gol naquele chute, teve o desvio, mas a gente pode chamar de golaço. Golaço, contra né? o Botafogo de Ribeirão Preto. E o narrador disse na hora. A primeira coisa que veio à memória dele foi: olha o gol que seu pai pediu, Haldney. Perfeita a jornada, né? Então você teve lá, antes do jogo, o desejo do cara fazer o gol, o desejo do pai dele, o gol acontece e o narrador complementa tudo ali. Então, isso é perfeito. E isso você só consegue quando você sai do trivial, quando você chama o cara. O que é que o repórter fez? Instigou o jogador a falar sobre a vida dele. E aí, como é que é a tua vida? Ah, não, meu pai tá querendo ver um gol, eu ainda não fiz. Então, eu acho que é isso que a gente está avançando, que a gente tem esse diálogo, né? Ficou mais diálogo com as pessoas. Lá no TV Jornal Meio-Dia, é claro que existe uma certa seriedade, ainda existe, de ser um telejornal, né? Com a história da Graça Araújo, que era apresentadora, né? Historicamente, do TV Jornal Meio-Dia. Então, quando eu cheguei, quando me chamaram para fazer o bloco esportivo, eu digo, poxa, tem que levar aqui, qual é o tom daqui, né, no TV Jornal Meio-Dia, apresentado antigamente por Graça Araújo. Mas me deixaram absolutamente à vontade. É claro que a gente não faz o que o GE faz, o GE é um programa de esportes, né, com a linguagem do esporte, com a linguagem do Thiago. A gente fica no factual, mas sem ser formal demais. Eu coloco lá, eu tenho espaço para opinar e no comentário. Recentemente fui falar do jogo do esporte, chamar lá o jogo do esporte contra o Fluminense, segunda-feira. E eu disse, o esporte ganhou do Fluminense. Pense no sufoco, quer dizer, é uma linguagem que pudesse aproximar mais o público daquilo que aconteceu lá na Ilha do Retiro. Então, eles me dão liberdade para isso, já entendendo que essa linguagem tem que ser realmente mais direta com o telespectador. Então, eu que faço os dois veículos, televisão e rádio, sinto que a gente está conversando mais com o público e isso tudo é muito positivo. Naquilo que o Thiago falou, de 2000 para cá, a ideia é conversar mais com todo mundo, com o ouvinte e com o telespectador. Uma coisa, Haroldo, que eu queria aproveitar para você falar, que passamos juntos lá em 2013, nessa reta final da nossa live, uma história que vivenciamos lá em Campina Grande, 2013, 13 versus Santa Cruz, Série C,
o sufoco que nós da imprensa pernambucana passamos naquela partida. Nem tudo são flores na cobertura esportiva. É bom você trabalhar com o que gosta. A gente cresceu querendo trabalhar, vendo de perto o futebol, mas em alguns momentos passamos por alguns perrengues na cobertura esportiva, né, Haroldo? Rapaz, você tá lembrando um jogo aí que ficou marcado, né? Eu, Maciel, lá pela Rádio Jornal, Felipe tava lá também, né? Ainda pela CBN, né, Felipe? Você tava lá comentando o jogo, né? Isso. E nos colocaram, Thiago, no meio da torcida, um jogo grande, a torcida do 13 invadiu, e era 13 Santa Cruz, quer dizer, o Santa Cruz em Campina Grande já faz sucesso, né? Por si só, por ser uma grande camisa do futebol brasileiro, pela rivalidade também, Pernambuco-Paraíba, mas botaram a gente lá no Presidente Vargas, que é o campo do 13, e a gente estava no meio da galera, e um cara xingou a gente, o cara já alterado, já tinha bebido lá alguma coisa, e xingava a gente o jogo inteiro, e a polícia tirou o cara, e depois ele voltou, e quando voltou pior. E no final do jogo, os torcedores ali na frente, no alambrado, porque a gente estava no meio da torcida, essa é a verdade, a gente narrou o jogo no meio da torcida do 13. Nas cadeiras, né? Provocando. A gente estava num espaço ali que colocaram para a imprensa, que estava toda a torcida do 13, estava tudo misturado praticamente, né? Não tinha divisão ali, era um lance de cadeira, quer dizer, isso não é divisão. Mas é desafiador. Eu acho que são essas histórias que a gente guarda, né, para o resto da vida. E no fim das contas, a gente fica triste porque é uma certa falta de estrutura, né, no futebol do interior. Vários estádios são assim, né? Tem essa dificuldade para receber todo mundo, mas quando passa o tempo, Felipe, eu não sei se você sente isso, a gente mais ri do que chora dessa história. Porque foi desafiador fazer lá, mas acontece, realmente foi uma tarde meio complicada para todo mundo. Eu, Maciel, o Marcelo levou muita coisa da esportiva, eu já fiquei um pouco mais alterado, fiquei meio chateado, Felipe olhava para mim também, já me viu assim um pouco mais sério, não foi uma jornada tão fácil de fazer, mas bola para frente e estamos vivos para contar essa história, viu, Thiago? Você, Thiago, passou por algum perrengue desse, ou até mesmo no caldinho, logo no começo, você achava que o torcedor não entendia a brincadeira, jogadores não entendiam a brincadeira, treinador? Passou por algum sufoco desse que eu e o Haroldo passamos, não? Graças a Deus não, Felipe. No caso do caldinho, lógico que hoje a gente tem um produto já consolidado, né? E as pessoas exigem, inclusive, que nós continuemos da forma que nós fazemos o caldinho, né? Que o caldinho greia, né? Se constituiu. É greia, ali é resenha, ali é fotografia do torcedor pernambucano. Eu costumo dizer isso, que o caldinho é a polpa, é suco de torcedor pernambucano. O verdadeiro torcedor, o cara que adora a resenha, adora brincar, adora tirar onda, mas sabe o momento de parar. Nós já fizemos mais de 220 edições do caldinho, até parar na pandemia, eu digo edições assim externas, né? Mais de 200 comunidades visitadas, e nem lá atrás, quando nós fazíamos o caldinho com 10 pessoas, nem hoje, quando a audiência média do caldinho assim, presencial é de 200 a 300 pessoas, já fiz alguns caldinhos com mais de 1.000 pessoas no local, mas nunca tive um tipo de problema sequer. Problema que eu digo assim, de nego apontar o dedo para o outro, nunca. Nós não levamos gradil, não levo cordão de isolamento, não levo segurança, eu me organizo com a comunidade, porque eu acho que seria muito deselegante da nossa parte sermos convidados e chegar naquele local impondo alguma coisa, sabe? Trazendo a nossa ordem. Não, então, a gente grava onde a galera pede, eu faço um esforço imenso para que o local onde a gravação vai ser realizada seja exatamente lá. A gente só desconsidera o lugar se realmente não tiver nada favorecendo, se a iluminação estiver ruim, se for muito apertado, enfim. Mas a gente procura preservar ao máximo a essência do pedido, né? Porque é a comunidade que chama a Globo para ir para lá, o Globo Esporte. A gente libera para que as pessoas convidem. Mas lá atrás, sim. Logo quando iniciou o caldinho, essa foi uma identidade construída. À medida que eu ia me soltando mais com as brincadeiras e tal, eu primeiro ficava reticente da recepção da galera ali no instante da gravação.
eu passava por essa etapa, aí vinha a minha preocupação com a aceitação da minha edição, né? Mas, com o passar do tempo, nós fomos quebrando isso. O quadro foi construindo a identidade dele. E, graças a Deus, nunca tive nenhum tipo de problema, Felipe. E claro, quando você está ali, como eu te disse, no meio de uma multidão, tem um ou outro ali que se excede, gosta de fazer um sinal diferente, dá dedo para a câmera, mas aí eu nem me esforço de chamar a atenção daquela pessoa. A própria comunidade faz isso, porque hoje as comunidades elas já entenderam que ali é uma oportunidade para que eles apareçam para o grande público, apareçam na televisão, se apresentando de uma maneira diferente. Ainda hoje, infelizmente, eu escuto muito quando a gente chega para gravar, as pessoas falando: nossa, a Globo, uma TV aqui, para mostrar uma coisa legal, para mostrar uma resenha, porque, infelizmente, essas localidades elas se acostumaram a estar presentes no noticiário tão somente para estar exibindo algo negativo, algum problema de ordem de infraestrutura ou de violência. Mas quando ali a pauta é para mostrar algo positivo, então a própria comunidade ela vai lá e puxa a orelha de quem esteja saindo daquilo que eles querem mostrar. Então, para aí, rapaz, baixa esse dedo, tire onda não. Por isso que o pessoal fala mal da nossa comunidade, então eles mesmos se organizam. E isso é muito bacana, e eu tenho sentido uma falta muito grande disso, muito, muito mesmo. Eu escuto muito da galera assim no meio da rua: cadê o Caldinho? Quando é que tu vai lá na minha comunidade? Eu digo: minha joia, quem mais quer tá aí sou eu. Porque eu gosto muito disso, muito mesmo. Eu sou defensor de quanto menos ar-condicionado, melhor. A gente tem que estar no meio da rua, a gente tem que estar no meio do povo. Um minutinho para a gente responder essa última pergunta e, infelizmente, encerrar o nosso bate-papo, a nossa live. Nós trabalhamos em veículos considerados tradicionais, né? Televisão, rádio, jornal, mas, ao mesmo tempo, a gente está começando a se inserir nessas novas mídias, como a gente já frisou nesse nosso bate-papo, nos podcasts, também no YouTube. Como é que vocês convivem com essa realidade também de falar em outras plataformas? O Sistema Jornal do Comércio tem aí o Nordestão Cast, tem o Na Cara do Gol, o Globo Esporte tem Embolada também, que vem fazendo sucesso. Queria que vocês falassem um pouco dessa nova rotina de falar nos veículos tradicionais, mas também falar numa nova linguagem para um novo público que consome esses veículos. Você tem que ir onde o público está, né, Felipe e Thiago? Você não pode ficar parado, né? Eu acho que os sistemas de comunicação, os tradicionais, como você falou, Felipe, entenderam que o público está ali. Então você tem que ir lá, fazer o que eles querem, né? Trazer informação para eles também. É um nicho, né, que está lá e que precisa ser explorado. Então esse público precisa ser atingido também por esses veículos mais tradicionais. A Rádio Jornal deu um salto aí no fim de semana, acho que qualitativo, né? Colocando suas transmissões, seu pós-jogo e a transmissão lá no YouTube. Então você assiste, hoje você ouve no rádio o debate pós-jogo, com várias opiniões, inclusive, agora com os 2 comentaristas, um repórter, um âncora, né? E você vê o profissional ali. Então, dialogar diretamente com esse público que está ali na internet. Eu acho que isso uma... A gente não está também reinventando a roda, não, né? O público já estava lá. A gente está chegando lá agora para conversar com eles. Mas eu acho que é isso. O podcast, o YouTube, né? A transmissão via YouTube, a transmissão por várias plataformas e mídias só confirmam uma tendência do mundo, né? O mundo é assim, o mundo tá... E não vai voltar mais, não tem mais volta, né? O mundo é desse jeito. Então, eu acho que nós entendemos, né, os sistemas de comunicação mais tradicionais, com seus grandes veículos vitoriosos, com tanta audiência, como é a TV Globo, como é a Rádio Jornal, a TV Jornal, enfim, entenderam que era preciso estar organizados e entregar um bom conteúdo, um ótimo conteúdo para esse público também. Por isso que a gente está lá, e esse é um caminho sem volta, viu, Thiago Medeiros?
Então, pessoal, a minha relação com essas tecnologias, falando de podcast, eu passei a ouvir podcasts há pouco tempo, né? E hoje sou, assim, consumidor. Nesse período de pandemia, né, que todo mundo lavou o prato, eu tenho acostumado a acordar cedo aqui, faço questão, deixo minha mulher dormindo, saio bem devagarzinho, vou lá, boto meu celularzinho em cima do lado do micro-ondas e deixo uns podcasts rolando, vou ali escutando, lavando, passo o tempo, adoro isso. Às vezes também quando eu viajo, boto um podcast no carro, vou escutando ali. Então, eu descobri o podcast, esse universo do podcast, recentemente, de um ano para cá, né? Nós temos aqui um podcast que foi percussor aqui de muito sucesso no estado, que foi o podcast dos meninos, o podcast 45, né? De Fred, de Cássio, de Celcinho, de João. Rafael Brasileiro. Maravilhoso o trabalho deles. E eu comecei ali escutando o podcast deles e passei a descobrir outros, né? Hoje, como você falou, nós temos um na casa também, que já é um sucesso assim, estrondoso, é um dos mais ouvidos no Brasil. E a gente tem que estar atento, cara, até enquanto comunicadores, enquanto jornalistas, nós temos que estar atentos, porque isso também, o mercado vai estar englobando isso. Então, são possibilidades, são alternativas para que nós ataquemos também esses nichos no mercado, né? Para essa galera que está saindo agora da faculdade. Na minha época, que também nem faz tanto tempo assim, era trabalhar o quê? Com televisão, com rádio ou com jornal, ou assessoria, né? Trabalhar de internet, viver de internet, ninguém imaginava isso. Hoje, se vive muito bem de internet, né? Esses veículos tradicionais, eles permanecerão. Eu não consigo perceber um mundo sem rádio, sem jornal e sem televisão, né? Mas que bom que cheguem outras possibilidades para a gente estar cada vez mais se comunicando aí com essa galera, né? E com esses públicos, né? Meu filho mesmo, eu tenho um filho de 9 anos, eu estou todo santo dia ali falando na Globo, no Globo Esporte, mas ele só chama a atenção, diz, pai, eu te vi no YouTube. Tá? Quando aparece algum vídeo no YouTube, porque o que ele assiste mais é o YouTube. Tiago, Haroldo, muito obrigado pela disponibilidade de vocês, por esse bate-papo bacana que nós tivemos nesta noite. Agradecer a oportunidade de conversar com vocês. Obrigado, Haroldo. Enquanto Haroldo volta, te agradeço, Tiago. Obrigado mais uma vez por participar conosco desse bate-papo. Valeu, Filipão. Satisfação imensa. De Jornalistas de Pernambuco. Haroldo, você vai ter que refazer seu discurso aí, que a gente não lhe escutou. Então, estão me ouvindo agora? Tá tudo bem? Tá tranquilo? Agora sim. Tá legal? Então, só agradecer, Felipe, ao Sindicato de Jornalistas de Pernambuco, que a luta sindical continue, né, forte, do jeito que ela é e historicamente. Aí de nós, se não fossem os sindicatos, né? Eles são tão importantes aí e a gente respeita e agradece, né? A luta sindical, ela é muito importante nesse país, em qualquer lugar do mundo. Então, agradecer aí o convite, abraçar o grande Tiago, que continua aí trilhando sua jornada de sucesso. Era para ter estado em Tóquio esse ano, mas ano que vem vai estar lá. E a gente estaremos lá, se o Papai do Céu permitir. Com certeza, e tenho certeza que você vai levar a bandeira pernambucana do bom jornalismo pernambucano, do jeito que você sabe fazer. Abraçar o Felipe, esse grande companheiro, que está sempre lá com a gente, na Rádio Jornal, no Jornal do Comércio. Também um profissional destacado, um jornalista que gosta de notícia, que busca informação de qualidade, daqueles jornalistas, né, e correr atrás mesmo de apuração, que jornalismo ainda é isso também, apuração, notícia. Ainda não, vai ser sempre. E o Felipe tem suas fontes e continua fazendo isso muito legal. Muito bom estar com vocês aqui, viu? Obrigado mesmo de coração aí pelo carinho. Valeu, satisfação. Pô, Filipão, essa é uma das recompensas dessa profissão, né? Da gente se aproximar daqueles que nós admiramos, né? Eu sou ouvinte de Haroldo, acompanho o seu trabalho, Felipe, e que bom que a gente tem essa relação de coleguismo. Quem olha de fora, né, acaba vendo, fulano é de um veículo, o outro é concorrente, aí presume-se que isso estabelece uma barreira de relação, isso não existe. No fundo, nós estamos navegando na mesma direção, né? Estamos no mesmo barquinho, e essa profissão nos aproxima bastante, né? Eu tenho tantos amigos queridos em outras emissoras, e é uma satisfação imensa estar
ter conversado aqui com vocês. E disponham sempre que for necessário. E vou aproveitar aqui também, mandar um abraço para a galera do Sinjop, em especial para a minha amada Andréia Trigueiro, que foi a minha primeira chefe lá da Globo. Eu, quando entrei como estagiário em 2005, fui estagiário, fui bucha de Andréia Trigueiro lá no NE2, no NETV segunda edição, e aprendi demais com ela. Andréia chefiava a produção do jornal, junto com Marjorie, que hoje é a chefe de reportagem, né, lá da Globo, e aprendi demais com a Andréia, e fica aqui meu beijo, aqui, minha eterna gratidão a ela, ela sabe disso. Andréia Trigueiro, nossa eterna professora, foi minha professora também. Um beijo para a Andréia Trigueiro. Peraí, eu quero falar de Andréia Trigueiro também. Eu conheço a Andréia desde 1900... Ih, vou falar de tempo, Andréia. Oh, que maldade. Não, eu fui estagiário de Andréia na CBN. Eu trabalhava em Caruaru e a Rádio Liberdade de Caruaru me mandou para Recife para fazer estágio com a Andréia. A Andréia era repórter da Rádio CBN. E eu fiz matérias com a Andréia na rua lá em 1998, Felipe. Então conheço a Andréia de longo tempo. Eu chamava ela assim na rádio, reportagem Andréia Trigueiro. Eu lembro. Um grande beijo para a Andréia Trigueiro, sempre nos ensinando e conosco lá na luta sindical, sempre nos apoiando e nos ensinando, essa profissional querida, brilhante, que nós nos espelhamos. Agradeço a todos que acompanharam essa live. Próxima quinta-feira, nós voltamos com outros temas do jornalismo pernambucano. A todos, uma boa noite e um forte abraço.